Nessa aula a gente vai estar aprendendo a função C combinada com outra função lógica que a gente já aprendeu, que é a função E. Né? A gente vai, a partir de uma condição, a gente vai casar, combinar para que tenha duas condições ao mesmo tempo para satisfazer um critério pedido. Então, como é que seria isso, né? Então, aqui a gente tem uma coluna de carro, o valor do carro, o frete. A gente quer saber um reajuste, né? Um novo valor do carro a partir de um critério que a gente vai ler aqui. Se o valor for maior que 40 mil e o frete menor que 1.000, então o novo valor vai ter um acréscimo de 5%. Tá? Então ele só vai aumentar 5% se forem satisfeitas as duas condições ao mesmo tempo. O valor do carro for maior que 40 mil e o frete for menor que 1.000. Então como é que a gente faz isso? A gente usa o C normal. Aí agora no teste lógico a gente vai ter que usar o E. Por quê? Porque a gente vai ter que ter duas condições satisfazendo ao mesmo tempo. Então a gente vai usar a função E. Então, qual é a ideia? Então, o valor tem que ser maior que 40 mil. Então o primeiro teste lógico é pegar o valor, que é esse aqui, e falar que ele tem que ser maior que 40 mil. O segundo teste lógico é pegar o frete, que é esse, e falar que ele tem que ser menor que 1.000. Então a gente fecha o E, fechando o primeiro teste lógico. Agora a gente está dentro do C, já fechou a primeira parte, o primeiro argumento que ele pede. O segundo é o valor verdadeiro. Então, se isso acontecer, o que a gente quer? Se isso acontecer, o valor do carro, né, o valor novo vai ser acrescido de 5%. Então, esse valor aqui vai ser acrescido de 5%. Como é que você faz isso? Tem duas formas. Ou você pega esse valor, né, que é o B3, e soma com o B3 vezes 5%. Esse é um jeito de fazer, tá certo? Ou o jeito que eu prefiro é pegar o B3 e multiplicar por 1,05. O que isso quer dizer? Que você está pegando o B3, se você multiplicasse por 1, é o valor dele normal. O que vem depois da vírgula é a porcentagem que você está acrescendo a ele. Então, como está aumentando 5%, esse 0,5 aqui quer dizer que está aumentando 5% o valor dele. Tá? E o valor ser falso é o valor que ele vai ficar caso isso não ocorra. Ele falou que se não acontecer nada, o valor permanece o mesmo. Então, esse valor mesmo continua normal. A gente fecha. A gente descobre que, uma vez que o frete não é menor que 1.000, ele vai continuar com o mesmo valor. A gente copia até o último carro aqui, né? A gente consegue calcular alguns carros sofreram reajuste, por exemplo, esse é o caso do Golf, porque ele é maior que 40 mil e o frete é menor que 1.000. Tá? Aí aqui é só para relembrar as funções mesmo, né? Que eu gosto sempre de botar no exercício, para não cair em esquecimento. O maior preço é a função máxima. Então, dentre esses valores, o máximo é o de 93 mil. O menor preço é a função mínima. Dentre esses valores, vai esperar que seja o de 29.800. E é o que deu. O total de gasto é o valor que você vai gastar para ter o carro. Então, qual é o valor que você vai gastar? É o novo valor mais o frete, certo? Então, vai ser o novo valor mais o frete. Então, o total gasto vai ser isso. A gente vai arrastar até o último carro aqui. Pronto. A gente já resolveu o exercício do C e com E. Não foge muito ao que a gente estava fazendo, não. É sempre você testar condições para satisfazer o que você quer, né? Então, só um segundo exemplo aqui para reafirmar que a gente está sabendo. A gente tem a função, a gente tem uma coluna aqui com os vendedores, as vendas, o quanto foi vendido, né, pelos vendedores e o número de visitas dos vendedores. Então a gente quer saber a situação. E aí o critério é o seguinte: se as vendas forem maiores ou iguais a 15 mil e as visitas forem maiores ou iguais a 50, a situação será atingiu a meta. Se não, será não atingiu a meta. Então a gente vai usar o CE, porque a gente tem um C e depois tem um E aqui. Tá? Então a gente vai usar o CE igual a gente usou no exercício passado. Então CE. Então o que a gente quer? Que as vendas
que é isso aqui, sejam maior ou igual a 15.000. E, além disso, a gente quer aqui as visitas sejam maior ou igual a 50, né? Então isso aqui tem que ser maior ou igual a 50. Então, se isso ocorrer, qual o valor verdadeiro? Ele vai apresentar para a gente atingiu a meta. Se não, ele vai apresentar não atingiu. Tá? Então, nesse caso, não atingiu porque as visitas são menores. Te arrasta para o de baixo. Aí sabe a situação do de baixo. Beleza? Então, essa função CE nada mais é que uma função C, tá? Conjugada com um teste lógico do E, que é um outro tipo de função lógica que a gente aprendeu atrás, que obriga que você tenha duas condições sendo atendidas ao mesmo tempo.